No meu aniversário de 67 anos, uma caixa apareceu na varanda de casa. Era de mogno polido, com detalhes dourados, como se tivesse sido escolhida com extremo cuidado. Sem endereço de retorno, havia apenas um cartão com 2 palavras: Feliz Aniversário. Mas eu reconhecia aquela letra, a da minha filha Viviane. Não nos falávamos há anos. Dentro da caixa havia 10 charutos cubanos, raros e extravagantes, daqueles que um pai orgulhoso mostraria aos amigos. Só que Viviane nunca se importou que eu tivesse parado de fumar 2 anos antes, depois que uma pneumonia quase me levou o fôlego. Ela nunca perguntou sobre meus pulmões. Ela nunca perguntou sobre mim. Então, eu entreguei os charutos a Oswaldo Cunha, o sogro dela, um velho amigo que ainda fumava. Pensei que talvez, só talvez, fosse a maneira de Viviane se lembrar de mim novamente. Mas no dia seguinte, Oswaldo desmaiou, ofegante. O médico disse que não era uma doença. Era veneno. E naquele instante, a verdade me atingiu mais fundo do que qualquer doença já havia feito. Minha filha não se lembrava de mim. Ela só se lembrava do que ganharia com a minha ausência. O hospital cheirava antisséptico, em medo. Fiquei ao lado da cama de Oswaldo, observando seu peito subir e descer enquanto as máquinas estalavam e zumbiam. Tubos saíam de seus braços, monitores piscavam. Ele estava vivo, mas por pouco. Sua esposa estava sentada num canto, as mãos tremendo em volta de um copo de isopor com café. Alcides, sussurrou, com a voz embargada. Disseram que não era o coração dele. Disseram que era algo que ele fumava. Meu estômago se revirou. A imagem da caixa de mogno passou pela minha mente. A letra de Viviane. Os charutos. Eu os entregar a ele. Admiti baixinho. Eles me vieram à mente primeiro. Seus olhos se arregalaram, horrorizados. Ela não terminou a frase. Não precisava. Saí do hospital naquela noite com mais perguntas do que respostas. O ar de novembro atravessava meu casaco quando caminhava até a caminhonete. Cada respiração queimava, lembrando-me da pneumonia anos atrás. Eu não tocava em tabaco desde então. Viviane sabia disso. Ou deveria. Por que ela enviaria os charutos agora? Em casa, coloquei a caixa de mogno vazia na mesa. A luz refletia num acabamento dourado, como se zombasse de mim. Peguei o cartão novamente. Apenas 2 palavras. Feliz aniversário. Sem assinatura, sem carinho, apenas aquela caligrafia inconfundível, afiada, cuidadosa, como a própria Viviane. As lembranças me pressionavam. Ela, quando pequena, com tranças no cabelo, correndo pelo quintal. O jeito que costumava sentar no meu colo enquanto eu fumava um charuto nas noites de verão, fingindo desenhar mapas no meu peito com o dedo. Aquela criança se fora. No lugar dela estava uma mulher que mal reconhecia, uma mulher que não me chamava de pai há anos. Sentei-me até meia-noite, olhando a caixa. A casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Desde que minha esposa faleceu, o silêncio se tornara minha única companhia. Finalmente, peguei o telefone. Na manhã seguinte, fui até a delegacia. A delegada Helena, uma mulher de 40 e poucos anos, com olhar penetrante e voz autoritária, me encontrou no saguão. Está dizendo que sua filha lhe enviou charutos e que o homem que os fumou está na UTI? Repetiu, arqueando uma sobrancelha. Sim, minha voz estava firme, mas por dentro eu tremia. O médico disse que não era doença. Disse que era veneno. E aquela caixa, eu a deslizei sobre a mesa dela. Ela estudou a caixa cuidadosamente, levantou a tampa, cheirou a madeira e recostou-se. Faremos testes, mas, Sr. Ferraz, esta é uma acusação séria. Tem certeza de que sua filha os enviou? Eu conheço a letra dela, respondi friamente. Um pai nunca esquece. Helena assentiu lentamente, anotando algo no caderno. Precisamos confirmar. Naquela noite, não consegui dormir. Cada rangido da casa parecia um sussurro, cada sombra o rosto dela.
Sentei-me na poltrona reclinável, olhando para o teto, me perguntando quando exatamente Viviane havia deixado de ser minha filha e começado a ser o que quer que fosse agora. Às 2 da manhã, o telefone tocou. Era a esposa de Osvaldo. Dizem que ele está estável, disse, aliviada, mas confirmando que não foi natural. Os médicos acham que foi algo no charuto. Meu coração afundou. Agradeci e desliguei. Caminhei até a varanda, iluminada pela luz fraca da lâmpada de segurança, e olhei para o quintal escuro. A noite estava silenciosa, exceto pelo latido distante de um cachorro. Agarrei o corrimão com as 2 mãos. Viviane, por que você tentaria me apagar? 2 dias depois, a delegada Helena ligou. Fizemos testes. Os charutos estavam contaminados com acetaminofeno, uma toxina vegetal rara, extremamente letal, mesmo em pequenas doses. Não disse nada. Senhor Ferraz, há algum motivo para sua filha querer o senhor morto? Perguntou. As imagens passaram pela minha cabeça. Viviane questionando minha aposentadoria, comentários sobre meu seguro de vida, o distanciamento após o casamento, aproximando-se apenas quando o dinheiro estava em jogo. Murmurei. Ela tem seus motivos. Mais tarde naquela semana, Viviane ligou. A voz era doce demais. Alcides, recebeu meu presente? Fiquei paralisado, segurando o telefone até os dedos ficarem brancos. Sim, recebi. Ela hesitou. Você experimentou algum? Não, respondi calmamente. Entreguei-os a Osvaldo. Uma longa pausa, depois uma risada rouca. Bem, acho que também funciona. Algo em seu tom me arrepiou. No domingo seguinte, passei de carro pela casa dela. Disse a mim mesmo que era coincidência, apenas o caminho mais longo para casa. Mas ao ver o carro na garagem, novinho em folha, não pude evitar a pergunta. Quanto daquilo tudo foi fruto de paciência e quanto de cálculo frio? Na janela, vi a silhueta dela, rindo com o marido, despreocupada, como se não tivesse acabado de enviar uma caixa da morte para o pai. Não bati. Fiquei na caminhonete até o sol se pôr e depois fui embora. Naquela noite, peguei a pasta antiga com documentos financeiros, apólices de seguro de vida, escritura da casa, poupança para aposentadoria, tudo cuidadosamente arquivado. Olhei para os papéis, consciente do quanto significavam não para mim, mas para ela. Ela não perguntava sobre minha saúde, mas sobre beneficiários e valores da cobertura. Talvez não tivesse se esquecido de mim. Talvez planejasse que eu fosse embora. As semanas seguintes foram um borrão de visitas à polícia, atualizações do hospital e noites sem dormir. Helena me pressionava por detalhes. Datas, conversas, qualquer coisa que ligasse Viviane à intenção. Contei tudo o que lembrava. Enquanto isso, Osvaldo se recuperava lentamente, embora a sua voz estivesse mais fraca e o riso mais baixo. Certa tarde, fui visitá-lo. Você tem sorte, Alcides, disse, com voz rouca, tentando sorrir. Se você não tivesse parado de fumar, estaríamos planejando o seu funeral em vez do meu. Forcei um sorriso. Sorte. Era assim que chamavam. Mas sorte não tinha nada a ver com isso. Era sobrevivência. E sobrevivência exigiria mais que sorte. Exigiria paciência. Porque Viviane tinha feito sua jogada. Agora era minha vez. Quando Helena me perguntou por que minha filha poderia querer me matar, não respondi de imediato. Como explicar anos de silêncio e ofensas que pareciam pequenas no momento, mas que se aprofundaram com o tempo? Como colocar em palavras que a menininha que eu carregava nos ombros agora me via como um obstáculo? Sentei-me em seu escritório, olhando paredes bejas opatas, e lembrei da última conversa verdadeira que tivemos, 3 anos atrás, logo após o casamento dela. Ela veio à minha casa, o marido, Leandro Cunha, e o reboque, todos com sorrisos afiados e largos. Sentaram à mesa da cozinha, onde a mãe dela costumava preparar o jantar de domingo, e me entregou uma pilha de papéis. Pai, disse Viviane com voz açucarada, encontramos uma casa, é perfeita para nós, só precisamos de uma ajudinha com a entrada. Lembro-me de olhar os papéis.
números impressos em negrito, mais zeros do que eu já vira na minha conta poupança. Viviane, disse calma, mas firme, não posso te dar esse dinheiro, não de uma vez. Estou aposentado, vivo com renda fixa. Seu sorriso vacilou. O marido, Leandro Cunha, inclinou-se com tom ríspido. Mas você tem ativos. A casa, sua aposentadoria, o seguro de vida. Você nem precisa de tudo isso. Olhei para ele e depois para ela. Esse dinheiro é para as minhas contas médicas, para eu viver. E um dia o que sobrar vai para você. Mas não agora, não assim. O rosto de Viviane endureceu. Está dizendo que prefere se apegar às suas economias do que me ajudar a construir uma vida? Eu queria dizer que não era apego, era sobrevivência. Mas naquele momento percebi. Ela não me via mais como pai. Ela me via como cofre que não abria. Ela foi embora sem abraço, sem olhar para trás. De volta ao escritório de Helena, finalmente disse: ela me pediu dinheiro uma vez, não pude dar. Ela não me perdoou. Helena bateu a caneta, pensativa. As pessoas matam por menos. Sentei-me na varanda, cobertor velho sobre os ombros, ouvindo o vento sacudir as árvores. A pneumonia deixou meus pulmões mais fracos, cicatrizando cada respiração, lembrando que meu tempo era menor que o da maioria. Pensei no presente de Viviane, os charutos. A verdade era inescapável. Ela não estava apenas impaciente, ela já estava cansada de esperar. Mas eu não conseguia parar de pensar na garotinha que costumava ser. Lembro-me de um Natal, quando tinha 8 anos. O dinheiro estava curto. Eu só podia me dar ao luxo de um presente de verdade. Uma bicicleta usada que encontrei em um bazar e repentei na garagem, tarde da noite. Quando ela viu, seu rosto se iluminou como fogos de artifício. Ela me abraçou tão forte que minhas costelas doeram. Está perfeita, papai, sussurrou. Como uma criança que um dia se agarrava a você daquele jeito se transforma em uma mulher capaz de assinar sua sentença de morte com a própria letra. Uma semana depois, a delegada Helena ligou novamente. Não conseguimos provar quem adulterou os charutos, disse ela. Sem impressões digitais, sem DNA, só a sua palavra sobre a caligrafia. Minha palavra basta, retruquei. Não no tribunal, disse ela, firme. Ainda não. A linha ficou muda, mas as palavras dela continuaram flutuando no ar, como fumaça. No dia seguinte, fui até o cemitério. O túmulo da minha esposa estava lá, a lápide desgastada pelo tempo, mas limpa. Ajoelhei-me, tirando as folhas da base, e sussurrei. Marta, não sei o que aconteceu com ela. Não sei como nossa garotinha se transformou nisso. O vento respondeu por ela, frio e vazio. Naquela noite, decidi testar Viviane. Disquei o número dela com a mão tremendo no telefone. Pai? Disse ela, com a voz suave, cuidadosa. Estava pensando em você. E você? Claro. Como está se sentindo? Aproveitou seu aniversário? Fiz uma pausa, aprovando o silêncio quase como se fosse o meu último momento de paz. Então ela riu. Pai, você parece tão dramático. Foi só um presente. Um presente que eu não usei. Alcides usou. E agora ele está quase morto. Outro silêncio pesado. Então ela disse. Fria como vidro. Engoli em seco. Viviane, o que aconteceu com você? Mas ela desligou e só me deixou sentada no escuro com o telefone ainda na mão. Essas palavras ecoaram na minha cabeça. Talvez ele devesse ter sido mais esperto. Não era culpa, nem negação. Era cálculo. Então percebi. Osvaldo nunca foi o alvo. Eu era. No domingo seguinte, encontrei uma vizinha antiga no supermercado, Dona Ivone Almeida, que conhecia a Viviane desde menina. Como está a Viviane? Perguntou, animada. Forcei um sorriso. Ela está ocupada. Sempre foi ambiciosa. Eu a vi semana passada passando com um carro novo. Deve estar indo bem. Cerrei os dentes. Claro que ela estava indo bem. Casada com um homem rico, inserida em uma família poderosa. Mas ainda assim queria mais. O mais meu. Naquela noite peguei meu testamento.
Não atualizava havia anos. Viviane ainda estava listada como única beneficiária. Meu peito apertou. Não podia mudar o passado, mas podia decidir o futuro. Uma semana depois, encontrei-me com meu advogado, Dr. Samuel Tavares, um homem idoso, com óculos escorregando pelo nariz enquanto folheava papéis. Está pensando em mudar seu testamento? Perguntou ele. Sim, respondi firme. Posso perguntar por quê? Porque a pessoa em quem confiei para cuidar de mim já tentou me enterrar. Retruquei. O advogado piscou e assentiu lentamente. Entendi. Quem você quer incluir na lista? Pensei por um longo momento. Alcides me veio à mente. A família dele, talvez até uma fundação. Qualquer um, menos ela. Não Viviane, disse finalmente. Qualquer um, menos ela. A reviravolta aconteceu naquela mesma noite. Enquanto dirigia para casa, vindo do escritório do Dr. Samuel, faróis brilharam no meu retrovisor. Um carro me seguia de perto. Virei em uma rua lateral. Ele também virou. Meu pulso acelerou. Entrei na garagem, observando o carro diminuir na esquina e depois desaparecer. Coincidência? Talvez. Mas no fundo eu sabia que não. Naquela noite, sonhei com a bicicleta que pintei de vermelho para Viviane quando ela tinha 8 anos. Só que no sonho, ela cavalgava para longe de mim e nunca olhou para trás. Quando acordei, o sol nascia. Minha casa estava mais fria do que nunca. Servi-me de uma xícara de café e sentei à mesa, olhando para a caixa de maógno, ainda vazia, mas carregada de significado. Viviane havia jogado sua carta, mas ainda não conhecia a minha. Enquanto bebia o café amargo, fiz a mim mesmo uma promessa silenciosa. Não a deixaria vencer, nem com o meu dinheiro, nem com minha vida, nem com meu nome. Na manhã seguinte à alteração do testamento, encontrei um bilhete escondido debaixo da porta. Nenhum envelope, apenas uma folha de papel dobrada, com meu nome escrito no topo. Pai, acho que devíamos conversar. Assinatura, Viviane. A letra era do mesmo estilo preciso e cuidadoso da caixa de charutos. Meu estômago se contraiu. Ela não me deixara um cartão de aniversário por carinho. Deixara uma armadilha. E agora queria me encontrar. Por um momento, pensei em rasgar o bilhete, mas outro pensamento me veio. Talvez aquela fosse a abertura que eu precisava. Não para me reconciliar, mas para vê-la claramente, sem filtros da memória ou da nostalgia. Liguei. A voz dela era doce e cautelosa. Pai, que bom que você ligou. Você queria conversar? Sim. Jantar amanhã na noite. Terreno neutro. Terreno neutro? Essa frase soou como negociação com um inimigo, não um convite. Mesmo assim, aceitei. Na noite seguinte, fui a um pequeno restaurante italiano nos arredores da cidade. Ela já estava lá, perto da janela, com uma taça de vinho intacta. Parecia a filha bem-sucedida. Cabelo impecável, vestido sob medida, diamante na mão capaz de cegar qualquer homem à luz do sol. Pai, disse ela com um sorriso experiente, você está ótimo. Sentei-me, cruzando as mãos para esconder o tremor. Você queria conversar? Sim. Ela se inclinou. Sinto muito por termos estado distantes, a vida é curta, não quero arrependimentos. Suas palavras eram suaves, mas os olhos buscavam algo, olhando rapidamente para meu relógio, para a caneta no bolso, para qualquer brilho que aparecesse. Assenti. Arrependimentos? Ela tomou um gole de vinho. Sabe, pai, estava preocupada com você morando sozinho. E se algo acontecer? Você deveria pensar em arranjos para facilitar as coisas. Já pensei nisso, respondi. Acabei de atualizar meu testamento. Pela primeira vez, sua máscara se rompeu. Um lampejo de pânico. Depois, desapareceu. Ah, que bom, disse rápido demais. Que responsabilidade, sustentei seu olhar. Viviane, não precisa se preocupar comigo. Eu cuidei de tudo. O silêncio entre nós se estendeu, tenso como um fio de varal prestes a quebrar. Ela sorriu novamente, mas o sorriso não alcançou os olhos. Era tudo o que eu precisava saber.
Ela não queria curar feridas, queria investigar. Descobriu algo inesperado. Não tinha mais a chave da minha propriedade. Naquela noite, acionei o seguro. Marta e eu havíamos feito décadas atrás, quando Viviane ainda usava tranças. Na época, ela era a única beneficiária. Quem mais poderia ser? Mas agora, a ideia dela descontar o cheque com um sorriso me dava arrepios. Na manhã seguinte, fui até a seguradora e sentei diante de um jovem de cabelo penteado para trás, olhar ansioso. "Quer mudar seu beneficiário?" perguntou ele. "Sim." "Para quem?" "Alcides Ferraz. Ele quase morreu por um presente que eu queria dar. Ele merece se eu não puder dar pessoalmente." A caneta raspou o papel enquanto eu assinava. Meu peito ficou mais leve. Pela primeira vez em anos, senti que não estava apenas esperando o próximo golpe, mas juntando os pedaços da minha própria cabeça. Uma semana depois, Viviane apareceu na minha porta. "Pai", disse, forçando alegria na voz. "Posso entrar?" Hesitei. Depois abri. Ela olhou ao redor da sala como se a estivesse avaliando. Eu estava por perto, pensei em dar uma passada. "Sente-se", gesticulei para a cadeira. Ela se acomodou delicadamente, cruzando as pernas. O perfume forte quase sufocava um homem mais fraco. "Pai, pensei que talvez eu tenha sido dura antes, pedindo ajuda. Quer dizer, entendo que você tem suas próprias necessidades." Levantei uma sobrancelha. "Você?" "Claro, mas famílias devem se apoiar. Faço o mesmo por você." A mentira foi tão suave que quase a admirei. Inclinei-me. "Viviane, vamos parar de fingir. Você não trouxe os cigarros por carinho. Trouxe porque queria que eu fumasse." O rosto dela congelou. Depois riu, leve e vazio. "Pai, isso é ridículo. Será que Alcides quase morreu?" Ela acenou com a mão. "Acidentes acontecem." "Não esse tipo de acidente." Pela primeira vez, sua máscara se abriu completamente. O maxilar apertou, os olhos estreitaram. "Você é paranoico", sibilou. "Sempre foi. Não é de se admirar. Mãe." Ela se conteve. Tarde demais. As palavras caíram sobre mim como uma lâmina afiada. "Não é de se espantar, mãe." Ela estava prestes a cravar a faca ainda mais fundo. Expirei lentamente. "Sai daqui, Viviane." Seus olhos brilharam de raiva, mas ela se levantou. Pegou a bolsa e foi embora sem dizer mais nada. A porta se fechou atrás dela com um estalo definitivo que ecoou pela casa. Naquela noite não consegui pregar o olho. Sentei-me à mesa da cozinha, diante da caixa de charutos de mogno, vazia, mas ainda pesada. Pensei em Viviane quando criança, adormecendo no meu colo após a hora da história. Lembrei da adolescência dela, das portas batendo, das reclamações sobre eu ser antiquado. Pensei no casamento dela, no sorriso que dirigia a Leandro, mas nunca a mim. E depois pensei nela naquela noite, com o veneno escorrendo pelas palavras. Então percebi. Não se tratava apenas de dinheiro. Viviane se ressentia de mim por eu viver, por durar mais do que ela queria. E isso significava que ela não pararia. Comecei a planejar, não com punhos, não com raiva, mas com paciência, precisão e as ferramentas que Viviane jamais compreenderia. Lei, papel e tempo. Liguei para o Dr. Samuel Tavares novamente. "Mais uma coisa", disse. "Quero criar um fundo fiduciário. Imperturbável. Viviane não vai farejar nada." O Dr. Tavares riu sombriamente. "Parece guerra." "Não", respondi. "É sobrevivência." A reviravolta veio 2 dias depois. Uma carta chegou pelo correio, oficial em aparência. Era de um escritório de advocacia desconhecido. "Senhor Ferraz", dizia. "Representamos Viviane Ferraz. Informamos a intenção de prosseguir com o processo de tutela, alegando preocupações quanto à capacidade mental." Olhei para as palavras até se tornarem indistintas. Tutela. Ela não esperava apenas minha morte, tentava declarar-me incapaz de viver. A carta tremeu em minhas mãos muito depois de eu terminar de lê-la. Tutela. Preocupações com o declínio da competência mental. Não eram apenas palavras no papel, eram lâminas polidas pela própria filha. Se ela tivesse sucesso, não precisaria esperar pelo meu testamento ou pelo seguro de vida. Seria dona da minha vida enquanto eu ainda respirasse. Dobrei a carta cuidadosamente,
coloquei-a de volta no envelope e sentei-me à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde Marta e eu costumávamos jogar cartas nas noites tranquilas. Sussurrei para a cadeira vazia à minha frente. Ela está tentando me enterrar vivo. Na manhã seguinte, entrei no escritório do Dr. Tavares. Ele afastou a pilha de arquivos da mesa e disse: "Me conta." Entreguei a carta. Seus lábios se moveram silenciosamente enquanto lia. Depois, recostou-se com um longo suspiro. "Tutela? Isso é ousado e feio. Ela quer provar que você é incompetente." "Exatamente", murmurei. "Quer que o tribunal me tire das minhas próprias decisões." O Dr. Tavares bateu no papel. "Não subestime Viviane. Essas petições podem ser perigosas. Se ela trouxer médicos, vizinhos, até mesmo recibos de erros, os juízes levarão isso a sério." "Que erros?" perguntei bruscamente. Ele hesitou. "Diga-me a verdade. Teve lapsos? Esqueceu a medicação? Deixou o fogão legado?" Cerrei o maxilar. "Tenho 67 anos, não sou senil. Lembro-me de mais do que ela jamais me deu crédito." O Dr. Tavares se inclinou. "Então vamos brigar, mas com cuidado. Não se trata de raiva, trata-se de provas. Se ela quiser construir um caso contra você, construiremos um mais forte para você." Naquela semana, Viviane começou sua campanha. Vizinhos surgiam com histórias suspeitas. Dona Ivone Almeida, do outro lado da rua, comentou: "Sua filha mencionou que você anda confuso ultimamente. Deixou a porta aberta a noite inteira." Um farmacêutico me olhou de soslaio. "Viviane disse que você esquece suas receitas." E assim fomos alertados a ficar de olho. Na igreja, os boatos se espalhavam como pólvora. Uma pena, o pobre Alcides Ferraz não está mais lá. Ainda bem que a Viviane está intervindo. Foi uma campanha tão metódica quanto qualquer eleição. Ela não apenas envenenava charutos, estava envenenando reputações. Mantive um diário. Cada conversa, cada visita, cada detalhe. Datas, horários, nomes. Se ela quisesse me arrastar ao tribunal, eu traria a verdade encadernada em couro. Uma noite, a caminho da mesa da cozinha, o telefone tocou. Atendi esperando o Dr. Tavares. Era Viviane. "Pai", disse ela com voz doce como xarope, "ouvi dizer que você está com problemas. O remédio de Leandro, portas destrancadas." "Engraçado", respondi. "Ouvi a mesma coisa. Onde será que esses boatos começaram?" Silêncio. Então, com voz áspera como vidro, ela disse: "Você pode facilitar isso. Basta assinar a procuração. Não terá que passar pelo constrangimento de uma audiência." Ri. Um som que não ouvia do peito há meses. Constrangimento? Viviane, a única constrangedora aqui é você. Ela desligou. A audiência aconteceu 2 semanas depois. O tribunal cheirava de madeira antiga e café rançoso. Usei meu melhor terno, o mesmo que Marta passara para mim antes do último culto de domingo. O Dr. Tavares estava ao meu lado, firme como um farol. Viviane chegou com seu advogado, um homem elegante de terno de R$1.000 que parecia não perder uma refeição há anos. Ela própria vestia preto, como se já estivesse de luto por mim. A juíza mais velha e de olhar afiado abriu a sessão. "Petição de tutela sobre o senhor Alcides Ferraz." "Pode começar." Viviane levantou-se graciosamente. "Meritíssima, meu pai está debilitado. Esquece tarefas básicas, deixa a casa desprotegida e negligencia a sua saúde. Tememos por sua segurança." Ela gesticulou para seu advogado, que apresentou documentos, declarações juramentadas, depoimentos de vizinhos, registros da farmácia e até amigos da família. Sussurros percorreram o tribunal. A juíza se virou para mim. "Senhor Ferraz, como responde?" Levantei-me lentamente, com o peso de cada ano nas costas, mas sem vonzer. "Meritíssima, posso não ser jovem, mas não sou incompetente. Administrei minha casa, minhas finanças e minha saúde com mais cuidado do que minha filha jamais administrou seu casamento." Suspiros percorreram a sala. O rosto de Viviane ficou vermelho. Levantei meu diário de couro. Registrei todas as interações desde que ela começou esta campanha. Datas, horários, palavras exatas, vizinhos pressionados, farmacêuticos enganados, uma máquina de calúnias projetada não para me proteger, mas para me controlar.
O doutor Tavares deu um passo à frente, entregando à juíza cópias do meu testamento, alterações no seguro e registros médicos. Este não é um homem incapaz de administrar seus negócios. Este é um homem alvo da ganância. A juíza folheou os papéis, franzindo a testa, e olhou para Viviane. Senhorita Ferraz, é incomum uma filha buscar a tutela de um pai que mantém esse nível de organização e independência. Vejo mais evidências de cálculo da sua parte do que de incapacidade dele. O advogado de Viviane tentou contestar, mas a juíza o silenciou com um olhar. Petição negada. O martelo caiu como trovão. Do lado de fora, Viviane me encurralou. Sua máscara havia sumido, substituída por um sorriso irônico. Você acha que isso acabou? Acha que uma decisão vai me deter? Encontrei seus olhos, firmes e calmos. Isso não vai te parar, Viviane, mas vai atrasar você. E a cada dia que perder tentando me derrubar, eu estarei vivendo. Seus lábios tremiam de raiva. Você vai se arrepender disso. Não, disse, passando por ela. Você vai. Naquela noite, sentei na varanda, o ar frio roçando meu rosto. Pela primeira vez em meses, respirei sem o peso da suspeita no peito. Mas a paz era passageira. Conhecendo Viviane, sabia que ela não aceitaria a derrota, adaptaria sua estratégia. O envelope parecia comum, mas coisas comuns carregam cortes profundos. Abri-o com o meu velho canivete que Marta me dera no 10º aniversário. Dentro, uma carta do banco. Confirmação de transferência. Escrita de propriedade transferida. Assinatura verificada. Minha mão congelou. Assinatura de transferência. Eu não havia assinado nada. Examinei o papel. Era meu nome, mas a escrita imitava décadas de cheques e recibos. Não era a minha mão. Era a dela. Viviane havia forjado minha assinatura. Dirigi ao banco, segurando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. O gerente, um jovem de cabelo impecável e sem senso de história, me cumprimentou com um sorriso que sumiu assim que coloquei a carta sobre a mesa. Nunca autorizei isso, disse com voz monótona. Essa não é a minha assinatura. Ele estudou cada traço e então me olhou, visivelmente nervoso. Senhor Ferraz, ela passou por todos os canais de verificação. O tabelião confirmou. Temos até um depoimento de testemunha. Testemunha? Perguntei, arqueando uma sobrancelha. Quem? Ele embaralhou os papéis. Sua filha, Viviane Ferraz. Soltei uma risada amarga. Então a testemunha da minha assinatura era a mesma pessoa que a falsificou. O rosto dele empalideceu. Senhor, se isso for verdade, é verdade. E se este banco não reverter imediatamente, o senhor terá que se defender no tribunal, ao lado dela. De volta ao escritório do Dr. Samuel Tavares, deixei a carta sobre a mesa. Ele ajeitou os óculos, examinando cada palavra. Ela é esperta, murmurou. Falsificação, falso testemunho, manipulação notarial. Isto não é uma criança desesperada, Alcides, disse ele, sério. Isto é uma fraude calculada. Assenti, com o coração pesado. Ela quer me deixar completamente desprotegido. Se a tutela falhar, ela vai me sufocar lentamente com contas e burocracia. O advogado recostou-se na cadeira. Podemos lutar contra isso, mas precisaremos de provas além da escrita. Perícia financeira, registros detalhados, papéis que a maioria das pessoas ignora. Sussurrei os detalhes baixinho. É aqui que moro. Naquela noite, abri o velho arquivo do meu escritório. Décadas de documentos meticulosamente guardados. Marta sempre zombava da minha mania de guardar recibos desde os anos 70, mas agora, cada folha parecia um soldado em um exército silencioso que eu vinha montando a vida inteira. Expus amostras das minhas verdadeiras assinaturas, pagamentos de hipoteca, declarações de imposto de renda e até mesmo do cartão usado na última internação de Marta. Depois, comparei-as com a falsificação. A diferença era sutil, mas fatal. Pressionei a caneta com mais força. Minha assinatura sempre tinha 2 golpes deliberados no A. A dela cedeu como galho seco. Para um estranho, parecia igual. Para mim, era um impostor tentando usar meu rosto.
No dia seguinte, Dr. Samuel Tavares e eu nos encontramos com uma especialista em caligrafia forense. Ela era pequena, mas tinha olhos que enxergavam demais. Traçou cada linha com lupa. Esta não é sua, disse finalmente. Nem perto. É uma imitação deliberada, mas os tremores nos golpes revelam ansiedade sob pressão. Quem quer que tenha forjado tentou ser perfeito e falhou. O advogado deu um sorriso sombrio. Vamos intimar também os registros do tabelião. Se Viviane envolveu alguém nisso, vamos arrastá-lo para a luz do dia. Achei que estava preparado, mas nada me preparou para o confronto que veio uma semana depois. Eu voltava da igreja quando o carro de Viviane parou ao meu lado. Ela abaixou o vidro com um sorriso cortante como lâmina. Pai, precisa de carona ou ainda consegue andar sozinho? Continuei andando. Ela persistiu. Por que está brigando comigo? Vai passar seus últimos anos se afogando em contas, papelada e hospitais? Virei-me para encará-la. Prefiro me afogar com dignidade a flutuar à sua mercê. Os olhos dela brilharam. Acha que o tribunal vai acreditar em você e não em mim? Sou mais jovem, mais esperta, tenho contatos. Você só tem documentos antigos e sua palavra. Documentos antigos, repeti, aproximando-me da janela do carro. E uma verdade que não se apaga. É tudo o que eu preciso. Ela inclinou a cabeça e soltou um chiado. Você deveria ter assinado de bom grado. Você só está adiando o inevitável. Com um sorriso irônico, ela disparou, cuspindo palavras como pedras afiadas. Naquela noite não consegui dormir. Sentei-me junto à janela, observando as sombras se arrastarem pelo gramado. Pensei em Marta, em sua mão firme separando contas, e em sua voz que acalmava meus medos num mundo de números que pareciam inimigos. Sussurrei ao fantasma dela. Ela não está só atrás de dinheiro, Marta. Ela quer me apagar antes que minha história termine. A casa estava mais fria do que nunca, mas naquele frio encontrei aço. Se Viviane queria brincar com assinaturas, eu lhe daria uma que jamais conseguiria falsificar. 2 semanas depois, Dr. Samuel Tavares e eu nos encontramos de novo. Ele tinha um brilho nos olhos. Nós a pegamos, disse. O especialista em caligrafia está pronto para depor. E o tabelião? Ele zombou. Disse que Viviane pagou por baixo dos panos para carimbar os documentos. Soltei um suspiro longo. Então é fraude, preto no branco. Fraude e conspiração. Suficiente para afundá-la se apresentarmos queixa. Ainda não, respondi. Ele franziu a testa. Ainda não, Alcides? Ela está tentando arruinar você. Inclinei-me à frente, com voz firme. E ela tentará de novo. Se atacarmos cedo demais, encontrará outro ângulo. Quero que ela se sinta confiante demais, que acredite que está vencendo. Então encaramos tudo de uma vez. Naquele fim de semana, Viviane apareceu inesperadamente. Estava na varanda, com um sorriso que não chegava aos olhos. Pai, sei que as coisas estão tensas, mas você precisa ver do meu ponto de vista. Só quero te proteger. Você é velho, esquece das coisas. Olhei para ela firme. A única coisa que esqueci, Viviane, foi o quanto a ganância pode distorcer alguém que criei. Seu sorriso vacilou. Continuei, calmo, mas ríspido. Você pode roubar minha assinatura, sussurrar mentiras, mas não pode reescrever a verdade. E não pode matar um homem que se recusa a parar de respirar. Seu rosto endureceu. Então veremos por quanto tempo você continua respirando. Ela se virou e saiu. A porta se fechou com um clique seco. Naquela noite, sentei-me à mesa, caneta na mão. Não era só um diário, eu estava planejando. Viviane havia feito sua jogada. Agora era minha vez. A ideia veio nas horas silenciosas da noite. Sentado ali, percebi que a única maneira de enganá-la era dar algo para perseguir. Uma isca irresistível. Abri a gaveta de baixo e tirei uma velha pasta de couro. Dentro, certificados de ações do final da década de 80. A maioria sem valor após a crise, mas para alguém faminto e descuidado poderiam parecer ouro. Sorri levemente. Se ela quer me sugar até a morte, vamos ver quão rápido corre em direção a uma veia já vazia. Na manhã seguinte, fui ao Dr. Samuel Tavares. Você está falando sério?
Ergueu os olhos. Falando sério, respondi. Deixamos que ela pense que escondi uma fortuna todos esses anos, algo a que não consegue resistir. Quero que ela se revele. O advogado recostou-se, cético. É arriscado. Se ela descobrir, não vai dar certo. Interrompi. Viviane acredita que é mais esperta que eu. Sempre foi. Essa arrogância vai cegá-la. Ele me estudou por um momento e assentiu. Tudo bem, plantamos a semente, mas você precisa agir de forma vulnerável. Faça-a pensar que está vacilando. Sorri frio. Não será difícil. Ela já me vê meio perdida. Naquele fim de semana, Viviane apareceu de novo, desta vez sem convite. Carregava sacolas de compras, desempenhando o papel da filha prestativa. Achei que poderia precisar de ajuda, disse, colocando-as no balcão. Entrei na brincadeira, movendo-me mais devagar que o normal, deixando escapar respirações pesadas para que ela notasse. Viviane, disse, sentando-me. Tem uma coisa que quero resolver. Contas antigas, ações de quando a sua mãe ainda era viva. Elas estão intocadas há décadas. Seus olhos brilharam, rápidos como faíscas. Ações? Repetiu casualmente. Sim, respondi. Nunca contei a ninguém, nem ao Dr. Tavares. Podem valer alguma coisa agora. Estou cansado demais para conferir. Deixei o silêncio pairar e acrescentei. Gostaria que me ajudasse. Afinal, você é melhor com computadores. Ela tentou disfarçar, mas vi o pulso acelerar na garganta. Claro, pai, disse suavemente. Vou dar uma olhada. Mais tarde, liguei para Dr. Tavares. Ela mordeu a isca, informei. Ele riu sombriamente. Agora vemos os peixes nadando. Nos dias seguintes, Viviane ficou mais ousada. Parou de fingir preocupação com minha saúde e começou a perguntar diretamente. Pai, onde estão aqueles papéis da bolsa? No escritório, em algum lugar daquela pasta antiga. Não lembro qual gaveta. Ela passava mais tempo a cada visita, revirando arquivos como quem procura tesouro perdido. Uma vez a vi diante da pasta, dedos roçando os certificados como se fossem relíquias. Não deveria se preocupar com papelada velha, disse rapidamente ao me perceber observando. Assenti. Você tem razão. É por isso que confio em você. A verdadeira reviravolta aconteceu uma semana depois. Oswaldo Cunha, o sogro dela, o homem que quase morreu por causa daqueles charutos envenenados, me ligou do hospital. Sua voz estava fraca, mas firme. Alcides, Viviane veio me ver, disse ele. Apertei o telefone com mais força. O que ela queria? Ela me perguntou sobre seus antigos negócios. Disse que estava te ajudando a colocar suas finanças em ordem, Alcides. Ela não pedia como se fosse da família. Cavava como um coveiro procurando ossos. Fechei os olhos. As peças estavam caindo exatamente onde eu esperava. Oswaldo, eu disse suavemente, não conte a ela mais do que já sabe. E, pelo amor de Deus, não fume nada que ela lhe der. Ele deu uma risada forçada que terminou em tosse. Não se preocupe, aprendi a lição. No domingo seguinte, Viviane me convidou para jantar em sua casa. Só uma refeição simples, disse ela com uma doçura ensaiada. Cheguei e encontrei a mesa perfeitamente posta, velas acesas, tudo milimetricamente organizado. O marido dela, Leandro Cunha, mal falava, os olhos se movendo nervosamente de um lado para o outro. Eu podia sentir que ele sabia mais do que ousava dizer. Viviane me serviu vinho, embora soubesse que eu raramente bebia. Há novos começos, disse ela, erguendo o copo. Tomei um gole, mas não engoli. Deixei o líquido apenas tocar meus lábios, antes de pousar o copo. Então, Viviane, falei calmamente, você teve sorte com aqueles estoques antigos? Ela se inclinou para a frente, os olhos brilhando. Sim, pai, acho que podem valer muito. Seu sorriso se alargou, mas por trás dele havia uma fome afiada como dentes. Leandro deixou o garfo cair com um estrondo. Viviane lançou um olhar que cortaria um osso. Inclinei a cabeça. Leandro, você parece inquieto, gaguejou ela. Está quente aqui. A mão de Viviane apertou a dele. Está tudo bem,
Estamos todos bem. Naquela noite em casa, escrevi no meu diário. Ela está perseguindo sombras, confundindo-as com ouro, mas Leandro sabe que está cedendo, e quando isso acontecer, toda a fachada vai ruir. 2 dias depois, Dr. Samuel Tavares me chamou. Ele havia interceptado uma solicitação que Viviane fez ao banco. Ela tentou usar documentos de procuração para acessar supostas contas de ações. Só que ela usou assinatura falsa novamente, e desta vez temos vigilância com data e hora e análise de caligrafia, tudo documentado. Soltei um longo suspiro. Ela está apertando o laço em volta do pescoço. Mais 1 ou 2 passos e teremos o suficiente não só para limpar seu nome, mas também para enterrá-la no tribunal, concluiu ele. A verdadeira revelação, porém, veio de surpresa. Tarde da noite, Leandro bateu à minha porta. Fiquei olhando para ele, ombros curvados, olhos cheios de medo e vergonha. Sr. Alcides, disse baixinho, não aguento mais guardar isso. Viviane me contou tudo. Ela disse, depois que você for embora, fico com tudo, seguro, imóveis, até aquelas ações. E se eu não apoiá-la, continuou ele, ficarei sem nada. Observei-o em silêncio, pesado como chumbo. Finalmente sussurrou. Ela está planejando outra coisa, algo em breve, e acho que você deveria ter cuidado. Deixei-o sentar-se no escritório enquanto preparava o café. O homem tremia, mãos segurando a caneca como se fosse se quebrar. Ela não é a mulher com quem me casei, disse ele. Ela é obcecada, Alcides, obcecada pelo que você tem, não por quem você é. Inclinei-me para a frente, firme. Leandro, a única maneira de pará-la é deixá-la se expor. Preciso que você se mantenha firme um pouco mais. Consegue? Ele engoliu em seco e assentiu. Ótimo, disse, porque, quando ela finalmente chegar a hora de matar, eu estarei esperando. O aviso de Leandro ecoou na minha mente. Ela está planejando outra coisa, algo em breve, e acho que você deveria ter cuidado. Sua voz tremia de medo e eu sabia que não exagerava. Não precisei esperar muito. 2 manhãs depois, encontrei um frasco novo de comprimidos sobre o balcão da cozinha, tampa branca de vidro âmbar, cuidadosamente etiquetada com meu nome. Eu não via aquela médica há anos e não havia pedido nenhuma receita. Segurei o frasco contra a luz, os comprimidos eram esbranquiçados, sem marca, não os habituais. Um frio percorreu meu corpo. Ela está piorando. Em vez de jogar fora, coloquei a garrafa em um envelope e levei direto para Dr. Tavares. Ele nem abriu. Vamos fazer um teste. Não toquem mais nada. Assenti. Meu peito apertado não era por doença, mas por raiva. Ela não é apenas gananciosa, Dr. Tavares. Ela é imprudente, e isso a torna perigosa. Naquela noite, Osvaldo ligou do hospital novamente, sua voz frágil, mas pesada. Alcides, Viviane voltou. Perguntou sobre o seu seguro, pressionou-me para saber se ainda tinha apólices ativas. Ela disse a palavra pagamento. Fechei os olhos. Seguro. Então era esse o plano dela. Queria que eu fosse embora legalmente para poder cobrar. Osvaldo, disse firmemente, não a encontre sozinho de novo, nunca mais. Ele riu fracamente. Não se preocupe, da próxima vez deixarei que as enfermeiras a levem. Passei a noite escrevendo no diário, à luz trêmula da lâmpada. Como cheguei aqui? Uma filha que um dia se agarrou à minha mão no zoológico pedindo sorvete. Uma menina que chorou quando eu saí em viagens de negócios. Agora, a mesma mulher que envenena charutos, adultera remédios e fala de pagamentos como se eu fosse apenas uma apólice. Pela primeira vez, senti pesar. Não apenas pela esposa falecida anos antes, mas pela filha que eu havia perdido muito antes da morte chegar. No dia seguinte, Dr. Tavares ligou, tom ríspido. Os comprimidos deram positivo, veneno de rato triturado e comprimido em cápsula. 1 ou 2 talvez não matariam imediatamente, mas em quantidade suficiente, os pulmões não aguentariam. Disfarce perfeito, pneumonia voltando. Agarrei o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela quer que pareça que eu morri de causas naturais. Alcides, precisamos agir logo. Ela já cruzou a linha da tentativa de homicídio, disse Dr. Tavares. Deixei o silêncio se estender e respondi. Ainda não. Ela tem que se expor totalmente. Se atacarmos cedo demais, distorcerá tudo.
Dizer que eu estava confuso, fingir... Não, ela tem que cavar a própria cova. No domingo seguinte, Viviane me convidou novamente. Desta vez insistiu em cozinhar. Ando aprendendo umas receitas novas, disse animadamente. Você vai adorar, pai. Um ensopado substancioso, bom para os pulmões. Essas palavras me reviraram o estômago. A pedido de Dr. Tavares, alertei a polícia discretamente. Concordaram em instalar um gravador no meu paletó e uma pequena câmera nos meus óculos. Senti-me ridículo, como um idoso brincando de espião. Mas, ao lembrar de Osvaldo desabando, Leandro tremendo na porta e o frasco no balcão, o absurdo desapareceu. Sobrou apenas determinação. A casa cheirava a alecrim e alho. Uma panela fervia no fogão. Viviane se movia pela cozinha com a confiança de quem acredita estar vitoriosa. Sente-se, pai, disse calorosamente. O jantar estará pronto em 10 minutos. Sentei-me, ajustando os óculos. Meus olhos encontraram um frasco sem rótulo, próximo à tábua de corte. Ela serviu ensopado em tigelas, cantarolando baixinho. Então, como coreografada, despejou uma pitada de pó do frasco na minha tigela. Não é da Viviane, não, é do Leandro, é meu. Meu coração batia forte, mas mantive o rosto impassível. Aqui está, disse ela docemente, colocando diante de mim. As mãos de Leandro se remexeram no colo, os olhos alternando entre mim e a tigela. Ele abriu e fechou a boca, maxilar tremendo. Pode ir, pai, insistiu Viviane. É bom para você. Levantei a colher, deixando-a pairar sobre a superfície. A câmera capturou tudo. Então a coloquei de lado. Viviane, por que você não dá a primeira mordida? O sorriso vacilou. Ah, pai, é feito especialmente para você. Você precisa mais ainda. O garfo de Leandro caiu ruidosamente. Pare com isso, Viviane. Pare logo. Ela congelou, olhos ardendo. Do que você está falando? Ele empurrou a cadeira para trás. Não posso continuar te encobrindo. Ele sabe. Todo mundo sabe. O rosto de Viviane ficou pálido. Então se virou para mim, voz pingando veneno. Você armou para mim. Encontrei seu olhar firme como pedra. Não, Viviane. Você armou para si mesma. Ela se afastou da mesa, calcanhares batendo no chão como tiros. A porta da cozinha bateu. Fiquei ali sentado, no silêncio que se seguiu a Leandro sacudindo a tigela intocada de ensopado que esfriava à minha frente. Quando finalmente me levantei, coloquei a mão em seu ombro. Você fez a coisa certa esta noite. Ele assentiu, com lágrimas nos olhos. Eu não sei o que acontece agora. Agora, disse com a voz fria, mas calma, agora deixamos a lei seguir seu curso. Mas Viviane ainda não sabe. Ela acredita que tem uma chance e é exatamente isso que vai acabar com ela. Naquela noite, em casa, escrevi novamente no meu diário. A armadilha está quase fechada. Ela tentou me matar com charutos, com comprimidos, com comida. Todas as vezes falhou, mas o fracasso só aguçou seu desespero. Em breve, tentará uma última vez. E quando isso acontecer, o mundo verá quem ela realmente é. Larguei a caneta, fitando o silêncio do meu escritório. Pela primeira vez em meses, senti algo próximo da paz. Pensei que a tempestade tivesse passado depois da comida envenenada, mas o silêncio tem seu jeito sutil de sussurrar ameaças. 3 noites depois, acordei com o som do cascalho estalando do lado de fora da janela. A princípio achei que fosse nada, animais de rua, vento balançando galhos. Mas então vi os faróis percorrerem as paredes, lentos e inquisitivos, como se alguém quisesse me lembrar que ainda não havia terminado seu trabalho. Não me mexi. Sentei-me no escuro, respirando superficialmente, e pela primeira vez em anos, entendi como é a sensação quando o perigo não faz barulho, mas espera pacientemente. Esse era o jeito de Viviane. Herdou minha firmeza, minha natureza calma, mas transformou isso em arma. Na manhã seguinte, liguei para a delegada Helena. Minha mão doía de tanto apertar o telefone, mas minha voz permaneceu firme. Contei o que tinha visto,
O carro circulando minha casa, as luzes cortando meu sono. Ela queria forçar um mandado, certo? Perguntei. Depois disse que era intimidação, respondeu. Ela está intensificando a situação. Ainda não, interrompi. Viviane não mostrou sua cartada final. Se a encurralássemos cedo demais, ela daria um jeito de explicar tudo. Coincidência, mal-entendido, daria aquele sorriso malicioso e distorceria a história até eu parecer o velho paranoico. Não podia me dar ao luxo disso. Pedi à delegada mais um movimento, mais um fio para deixá-la se enforcar sozinha. Ela não gostou e disse que eu estava arriscando minha própria vida. Não é jogo, é paciência. Mais tarde, Leandro veio até mim. Ele parecia pior do que antes. Olhos vermelhos, ombros caídos, o peso dos segredos o arrastando para baixo. Assim que entrou, sussurrou. Ela sabe que eu falei. Sentei-o à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde Viviane costumava fazer o dever de casa, e pedi que me contasse tudo. Ele disse que ela tinha gritado com ele, chamado-o de traidor, e afirmado que ele tinha arruinado a vida deles. Não dormia há dias. Andava de um lado para o outro, verificava números, fazia chamadas em horários estranhos. Então disse algo que me congelou o sangue. Ela me pediu para verificar seu carro. Quis ter certeza de que os freios ainda funcionavam. Senti o silêncio nos envolver. Pedi que repetisse e ele repetiu, a voz embargada. Ela queria garantir que quando eu dirigisse, o carro me levaria a ladeira abaixo sem frear. Não falava mais do passado. Estava planejando o fim. Leandro desabou na mesa, soluçando, dizendo que Viviane lhe contou que quando tudo acabasse, estaria livre. Livre de dívidas, livre de mim, e então, sempre o seguro. Coloquei a mão em seu ombro e falei a verdade que ele não conseguia dizer em voz alta. Ela não queria liberdade, queria minha morte. Naquela noite, fui até a garagem. O sedã estava parado, silencioso, fiel em sua quietude. 15 anos de serviço, férias, compras, até noites em que Viviane me implorava por sorvete, rindo no banco do passageiro. Agora, o mesmo capô estava destinado a se tornar meu caixão. Olhei meu reflexo no para-brisa. Pulmões cansados e velhos, rangendo levemente, mas ainda vivos. Ela achava que minha fraqueza me tornava presa fácil. Esqueceu quem lhe ensinou paciência. Liguei para Dr. Samuel Tavares e pedi que instalasse a fiação do carro, cada centímetro, parafusos, cabos, freios. Se ela tocasse em uma peça sequer, eu queria que ficasse registrado. Você tem gelo nas veias, disse ele. Não é gelo, respondi. É paciência. 2 dias depois, a paciência me recompensou. Estacionei no final do quarteirão e caminhei para casa atravessando as sombras. Das árvores vi a minha entrada de veículos. E lá estava Viviane, minha filha, agachada sob o capô, uma lanterna entre os dentes, mãos firmes e precisas. Ela não se atrapalhava. Sabia exatamente o que cortar. Fiquei parado na escuridão, comovido, mas calmo, enquanto a lente escondida acima da garagem registrava cada detalhe. Trabalhou por 20 minutos, parando apenas para limpar as mãos num pano. Quando terminou, ficou diante do carro, com um ar quase carinhoso, como artista admirando sua tela. Então entrou no carro e foi embora como se nada tivesse acontecido. Não me mexi até as lanternas traseiras desaparecerem. Caminhei até o carro e coloquei a mão no capô. O metal ainda estava quente. Meu peito doía, não de medo, mas de lembrança. Ela costumava balançar as pernas ali, pedindo domingos, e agora transformara o mesmo carro em armadilha. Voltei para dentro e me sentei, olhando a cadeira vazia do outro lado da mesa. Já havia perdido muito antes daquele momento, mas vê-la agachada na entrada da garagem com aquela mão firme foi como enterrá-la 2 vezes. Na manhã seguinte, Dr. Samuel Tavares ligou, a voz cortante. Ela cortou o tubo do freio. Se você tivesse dirigido ladeira abaixo, não teria passado da curva. Fechei os olhos. Era o suficiente, mais que suficiente. Eles a tinham agora.
Mas em vez de alívio, senti dor apertando minhas costelas. Prender Viviane significaria julgamentos, manchetes, anos de prisão. Minha filha. Minha Viviane. Que escolha eu tinha? Deixá-la livre significava a minha morte. Naquela noite, visitei Osvaldo no hospital. Pálido, corpo enfraquecido, mas olhos com a mesma agudeza da nossa juventude. Contei que ela mexera no carro. Ele fechou os olhos. Deus nos ajude, murmurou. Ela vai se destruir, disse eu. Já se destruiu, corrigiu ele, olhando-me intensamente. Depois perguntou se eu testemunharia contra minha filha. Cerrei os punhos. Se for a única maneira de sobreviver, eu o farei. Mas mais do que sobreviver, quero que ela veja a verdade. Na manhã seguinte, Leandro voltou com o rosto vazio e voz rouca. Disse que Viviane esperava que eu dirigisse naquele dia, acreditando que tudo tinha acabado, que o carro terminaria o que ela começou. Ele contou que ela disse que assim que terminasse, finalmente respiraria. Olhei-o nos olhos. Hoje, ela aprenderá o custo da liberdade. Naquela noite, preparei tudo. A polícia tinha imagens, o carro estava grampeado, câmeras escondidas. Meu diário aberto no colo. Amanhã, Viviane enfrentará a verdade. Amanhã, ela se enterra na cova que cavou para mim. Fechei o livro e coloquei na mesa ao lado. Sussurrei no silêncio do quarto, voz firme. Amanhã, final. Minha filha tentará me matar pela última vez. Amanhã chegou cinza e pesada, o tipo de céu que pressiona seus ombros antes mesmo de sair. Eu sabia que seria o dia em que tudo mudaria. Meu café permanecia intocado na mesa. Não estava com fome, nem com sede. Apenas esperava. Às 9 horas, o carro sem identificação da delegada Helena estava estacionado 2 casas abaixo, escondido sobre os galhos de um velho carvalho. Um outro sedã, que eu não reconheci, estava parado mais atrás, com policiais dentro, câmeras apontadas para minha entrada. Cada movimento havia sido ensaiado, cada ângulo calculado. Tudo o que eu precisava fazer era representar meu papel. Um velho entrando no carro, sem imaginar o que o destino tinha guardado sob o capô. Mas eu não estava alheio. Estava completamente acordado. Vesti-me com cuidado, usando uma camisa social apertada e os sapatos de couro que Viviane me dera de presente no Dia dos Pais. Eles estavam arranhados e com vincos no topo, mas usei mesmo assim. Queria que ela os visse, que lembrasse que um dia fora capaz de amar. Quando saí, o ar tinha um cheiro úmido, quase metálico. Minhas mãos não tremiam. Caminhei até o carro como quem vai ao supermercado. Ao abrir a porta do motorista, olhei para o outro lado da rua. O carro de Viviane havia acabado de virar a esquina, aproximando-se lentamente, postura rígida ao volante. Ela estacionou a meio quarteirão de distância. Longe demais para cumprimentar, mas perto o suficiente para observar. Seus olhos se fixaram em mim. Sentei-me no banco do motorista, o couro frio sob meu corpo. Por um instante permiti-me lembrar dos primeiros anos, Viviane no banco do passageiro, cabelos bagunçados pelo vento, rindo enquanto dirigíamos sem destino. Deixei a lembrança flutuar porque sabia que ela estava prestes a enfrentar seu fim. Girei a chave. O motor ronronou suave e firme. Avancei apenas alguns metros, o suficiente para provar meu ponto. Foi então que a armadilha se fechou. A viatura de Dr. Samuel Tavares ganhou vida, luzes piscando, sirene cortando a rua silenciosa. Os policiais se moveram com precisão, encurralando-a antes que pudesse reagir. A cabeça de Viviane se virou bruscamente, congelada entre confusão e medo. Tentou ligar o carro novamente, mas a porta foi arrombada. Seu corpo foi puxado para fora, braços presos atrás das costas. "Salve, Viviane, você está presa por tentativa de homicídio." A voz do policial ecoou. Seu grito cortou a manhã. Sem palavras, apenas um som áspero e irregular. Ela se contorceu contra as algemas, olhos arregalados, procurando por mim. Quando finalmente me encontrou com o olhar, a traição cravou-se como uma faca de 2 gumes. "Pai! Diga a eles! Diga que não!" Mas eu não conseguia me mexer.
Minhas mãos agarraram o volante, os nós dos dedos brancos. Por um segundo, quase quis acreditar que ela apagaria as imagens, queimaria as provas. Mas então, me lembrei de Osvaldo ofegando, da voz trêmula de Leandro, do tubo de freio completamente cortado. Abri a porta e entrei na garagem. Minha voz ecoou mais longe do que eu esperava. Viviane, você tentou me matar. O rosto dela se contraiu, como se o peso daquelas palavras finalmente quebrasse algo dentro dela. Ela não resistiu mais. Encolheu-se contra os policiais que me encaravam com uma mistura de raiva e desespero. Os vizinhos começaram a se reunir, murmurando em seus gramados, pegando celulares. Eu odiava o espetáculo, mas não havia como me esconder. Minha guerra particular havia se espalhado. Na delegacia, Dr. Samuel Tavares explicou a papelada. As imagens eram sólidas. Os charutos levavam a ela, o depoimento de Leandro preenchia as lacunas. Ela enfrentaria acusações de tentativa de homicídio, conspiração e negligência. Palavras clínicas, claras demais para o que ela havia feito, mas com peso. Significavam responsabilização. Naquela noite, sozinho na cozinha, servi-me um copo d'água e encarei a cadeira vazia à minha frente. O silêncio era pior do que antes. Quando ela estivesse livre, poderia imaginar que entraria pela porta novamente. Agora estava enjaulada e a distância entre nós se tornara absoluta. Mas a história não havia terminado. Prisões eram apenas o começo. O julgamento viria e, com ele, todos os segredos enterrados seriam expostos. 2 semanas depois, sentei-me no tribunal, os bancos de carvalho polidos brilhando, o ar carregado de sussurros. Viviane foi conduzida em macacão laranja, contrastando com a pele pálida. Recusou-se a me olhar, maxilar cerrado, olhos fixos à frente. Leandro sentou-se atrás de mim, ombros curvados, culpa pairando como fumaça. O promotor expôs as provas com movimentos calmos e metódicos. Charutos envenenados, imagens do cérebro, extratos bancários mostrando dívidas, apólice de seguro nomeando a beneficiária. Cada peça se encaixava como pedras em uma cova. Eu não queria te matar. Eu só queria ser livre, disse, voz falhando, palavras ríspidas. O tribunal ecoava com cada revelação, porque enterrado no veneno havia fragmentos de verdade. Eu nem sempre fui o pai que ela precisava. Às vezes, distante, teimoso, mais focado na sobrevivência do que no afeto. Agora, aquela negligência havia criado dentes, mas negligência não corta linhas de ruptura. Quando o tribunal encerrou o expediente, Leandro e eu saímos para o ar fresco da noite. Ele acendeu um cigarro, mãos trêmulas. Ela vai te culpar até o fim, disse baixinho. Assenti. E eu vou carregar a culpa porque é minha, mas as escolhas dela são só dela. O sono daquela noite foi pesado. Cada rangido da casa parecia passos dela, cada rajada de vento seu sussurro. Caminhei lentamente pela sala, tocando móveis, fotografias, restos de uma família que eu pensava que sobreviveria a mim. Perguntei-me mais uma vez se sobreviver era uma vitória ou apenas outra forma de punição. O julgamento se prolongou. Testemunhas, especialistas, vizinhos relatando visitas estranhas, discussões noturnas, ameaças sussurradas. A cada dia o peso aumentava sobre meu peito. Ainda assim, fiquei porque precisava, porque a verdade exigia uma testemunha. Quando depus, o tribunal ficou em silêncio. Contei tudo. Charutos que Osvaldo havia preparado, o ar envenenado na sala, o carro na garagem com as mãos da minha filha dentro do coração. Minha voz não tremeu. Não chorei. Falei como se estivesse escrevendo meu testamento. E quando desci, cruzei o olhar de Viviane uma última vez. Por um instante, não vi raiva, nem ódio, mas medo. Como se finalmente entendesse a gravidade do que havia feito. O martelo golpeou, ecoando como trovão. Tribunal adiado. Amanhã sairia o veredito. Saí para a luz que se esvaía. Os degros frios sob meus sapatos. O mundo parecia suspenso, prendendo a respiração. Amanhã traria desfecho, ou outra tempestade. Mas naquela noite eu estava entre passado e futuro. Um velho despido pela traição, esperando que a justiça lembrasse meu nome. O dia da sentença parecia mais frio do que qualquer inverno que eu já tivera. O tribunal cheirava a poeira e desinfetante, mas por baixo havia o odor forte de nervos à flor da pele.
Viviane estava a poucos metros de mim, sentada na cadeira do réu, com os pulsos tremendo, embora mantivesse o queixo erguido. Minha filha, a criança que um dia carreguei nos ombros, a menina que costumava apertar sua mãozinha na minha, agora esperava que um juiz decidisse quantos anos ela perderia. Quando a sentença de 15 anos, com possibilidade de liberdade condicional após 12, chegou, ela mal se mexeu, mas seus olhos se voltaram para mim por um instante. Por um momento achei ter visto a menininha que um dia chorou quando sua boneca quebrou, implorando para que eu a consertasse. Mas desapareceu tão rápido quanto surgiu, substituída por um olhar vazio, como se ela já tivesse se trancado em um mundo distante. O martelo caiu. Os policiais a seguraram pelos braços. Correntes tilintaram suavemente enquanto ela era levada. Eu não me movi, não falei. Apenas observei a parte de trás de sua cabeça, o mesmo cabelo escuro que a mãe dela um dia teve, até que as portas do tribunal a engoliram por completo. As pessoas esperavam que eu sentisse triunfo, um desfecho, talvez até alívio. Em vez disso, senti o peso dos anos pressionando ainda mais. A justiça tinha sido feita, sim, mas justiça não te abraça à noite, não te liga no seu aniversário, não apaga o eco da traição correndo nas suas veias. Depois, Leandro desceu a escadaria do tribunal ao meu lado. A princípio não disse nada. Depois murmurou: "Pai, você acha que ela algum dia nos amou? Ou sempre foi por dinheiro?" Parei, olhando para os degraus sob meus sapatos. "Ela nos amou um dia", respondi em voz baixa, mas em algum momento começou a amar mais o que achava que lhe era devido do que quem nós éramos. Leandro engoliu em seco. Ele queria dizer mais, eu podia sentir, mas as palavras ficaram presas no peito. Às vezes, o silêncio entre pai e filho diz mais do que qualquer discurso. As semanas que se seguiram pareceram estranhamente vazias. A casa estava silenciosa novamente. Silenciosa demais. Acordava cedo, fazia café para ninguém, servia 2 canecas antes de perceber que só eu estava lá. A ausência da voz de Viviane, fosse ela raivosa, distante ou doce, ecoava mais alto que qualquer presença. Mas a vida não espera pelo respeito à sua dor. Ela se move de forma constante, implacável. Contas precisavam ser pagas. Os degraus da varanda ainda rangiam. As ervas daninhas do jardim não esperaram que eu chorasse. Então, comecei a cuidar delas. Consertei a varanda com minhas próprias mãos. Levei 3 tardes com o martelo ecoando no silêncio. Cada golpe parecia responder à pergunta: "E agora, pai, o que eu faço?" Plantei tomates, pimentões e uma fileira de feijões. Minhas mãos afundaram na terra preta e fria. A terra debaixo das unhas é um recurso de aterramento. Não pergunta quem te traiu, apenas pede água, sol e paciência. E em troca, te dá algo vivo. Os vizinhos notaram. Dona Lourdes Matos, do outro lado da rua, acenou certa manhã e me trouxe sopa. Sentou-se comigo na varanda, falando sobre seu falecido marido e como a dor nunca desaparece completamente, mas se torna mais leve quando compartilhada. Pela primeira vez em meses, me senti visto não como um homem cuja filha tentou me destruir, mas simplesmente como Alcides, o vizinho. Oswaldo Cunha, enquanto isso, estava se recuperando. O veneno quase o exterminou, mas ele era teimoso. Certa tarde, vi-o atravessando o meu quintal apoiado em uma bengala. Sentou ao meu lado sem dizer uma palavra. Seu rosto estava pálido, mas os olhos aguçados. "Eu te devo a minha vida", murmurou. Balancei a cabeça. "Você não me deve nada. Nós 2 fomos vítimas da mesma caixa." Ele riu secamente, tossiu e disse: "O engraçado de quase morrer é que nos faz notar pequenas misericórdias. Esta brisa, por exemplo." Ficamos em silêncio, ouvindo as folhas tremerem ao vento. Sobreviventes nem sempre precisam de palavras. Às vezes,
Basta a companhia silenciosa de alguém que nos entenda. Leandro nos visitava com frequência. No início, por preocupação. Acho que me encontrava no jardim com as mangas arregaçadas, terra nas mãos. "Você está trabalhando demais", dizia ele. "O trabalho é o que me mantém respirando", respondia. Certa noite, depois de me ajudar a estacar os tomates, ele se demorou. Sua voz quebrou o silêncio do crepúsculo. "Pai, você já pensou em perdoá-la?" Apoiei-me na pá, com o suor escorrendo pela têmpora. "Perdão não é um interruptor, filho. É erosão lenta. Agora as feridas estão muito abertas. Mas talvez um dia. Talvez." Ele assentiu, maxilar tenso. Eu podia ver o conflito nele. Afinal, ela era sua irmã. A traição não apaga o sangue, mas o emaranha de forma que você não consegue desfazer. O tempo passou. Os meses se transformaram em estações. Os tomates amadureceram doces e vermelhos. A varanda não gemia mais sobre meus taços. Comecei a trabalhar como voluntário no centro comunitário local, consertando cadeiras, ensinando crianças a lixar madeira e lendo em voz alta quando os pais não conseguiam. Havia algo naqueles olhos arregalados, famintos por atenção, que mexia comigo. Talvez culpa, talvez redenção, talvez ambos. Viviane, certa vez, ficou sentada com aqueles mesmos olhos, esperando que eu a notasse. Eu notei, mas não o suficiente. Carregarei essa verdade até o último suspiro. Ajudar aquelas crianças não apagou o que aconteceu, mas me lembrou que a presença, silenciosa e constante, é mais poderosa que presentes ou promessas em dinheiro. Será que pensava em Viviane todos os dias? Será que a perdoava? Não completamente. Talvez nunca. Algumas noites sonhava com ela, ainda criança, segurando minha mão a caminho da escola, sorrindo quando eu contava uma piada ruim. Nesses sonhos, ela ainda me amava sem reservas. Acordar era sempre a parte mais difícil. Mas com o tempo, aprendi. A paz não chega como tempestade. Ela se insinua lentamente no cotidiano. No aceno de um vizinho, no riso das crianças, no sabor de um tomate caseiro. A paz não veio com o veredito. Veio em pequenas e teimosas misericórdias. Numa tarde de outono, Leandro e eu sentamos na varanda, tomando café, aquecendo as mãos. O jardim se estendia à nossa frente, folhas douradas caindo. "Você parece mais leve ultimamente", disse ele. "Talvez eu esteja", respondi. "Talvez eu finalmente tenha parado de perguntar por quê e começado a perguntar o que agora?" Ele me olhou longamente e disse baixinho: "Que bom que você ainda está aqui, pai." Aquelas palavras soaram mais pesadas que qualquer martelo, mais calorosas que qualquer veredito. Naquele momento, percebi. Sobreviver não é apenas viver a traição, é viver além dela. Então, será que um homem como eu consegue encontrar paz depois que a filha tentou apagá-lo? Não um tipo de paz que faz esquecer. Isso é conto de fadas. Mas o tipo que te permite acordar, cuidar do jardim, ajudar um vizinho, a rir com o filho. Essa paz é real. Aprendi que a traição deixa cicatrizes, mas não precisa definir o resto da vida. Carrega-se a cicatriz e segue-se em frente. E no fim, isso basta. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada. Se gostou da história, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na playlist em exibição no canal. Agora me diz, você seria capaz de perdoar alguém que tentasse lhe matar? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Ah, assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!